Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou o professor doutor Leonardo Finelli, psicólogo e pedagogo, e estou aqui para dar sequência na nossa disciplina de pesquisa e extensão tecnológicas da pós em docência, em educação profissional e tecnológica, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Como de praxe, eu peço que vocês tenham sempre à mão caneta e papel, ou utilizem aí um Word no computador, para fazer anotações durante a aula. Você sempre pode pausar, fazer anotações e utilizem o espaço dos fóruns, do chat, para tirar as suas dúvidas. Ok? Então, passemos à apresentação. Então, estamos na pós-graduação Lato Sensu, em docência na educação profissional e tecnológica, né, trabalhando aqui na disciplina de pesquisa e extensão tecnológicas, né, da pós coordenada pela professora mestre Luciana Cardoso de Araújo, e a disciplina está sendo ministrada por mim, professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli. Eu lembro que essa é a nossa terceira aula, né, ou a aula da terceira semana. Para essa, nós vamos trabalhar com dois textos, né, o Extensão Universitária para Quê, do Moacir Gadotti, e o artigo, né, Extensão Tecnológica, uma possibilidade viável com relevantes impactos socioeconômicos. Diferentemente das aulas anteriores, que eu apresento um texto e depois o outro, nesse eu vou trabalhar já na sequência com os dois artigos em discussão, porque eles se entremeiam, eles se complementam. Então, eu inicio a discussão falando um pouquinho da extensão tecnológica como uma possibilidade viável com relevantes impactos socioeconômicos. Bom, o texto, né, traz a informação de que a universidade deveria ser uma semente, é o germe do desenvolvimento de um país que carece de desenvolvimento, e não fruto de um país desenvolvido. A gente pensa sempre na universidade como um espaço de formação, e nesse sentido, pensar a pesquisa é pensar a possibilidade de tornar essa universidade um espaço de desenvolvimento do conhecimento. É, além de pensar na pesquisa, a gente precisa pensar na extensão como uma forma de introdução ou de apresentação desses conteúdos que são discutidos, que são construídos na universidade, com a sociedade comum. Voltando aqui para a apresentação, para tanto, precisa ter o Brasil como uma fonte de inspiração. Assim, deve pensar no país como um objeto de estudo, ou como um objeto de pesquisa, ou como um problema de pesquisa. De maneira similar, a extensão universitária, que se constitui como atividade por excelência, permite, a partir da interação acadêmica com a sociedade, se pensar no Brasil como um problema, ou como um objeto de estudo, na medida em que reconhece na comunidade, reconhece na sociedade as situações que precisam de intervenção. Não há extensão sem pesquisa. Essa é uma máxima que é importante a gente ter sempre em mente. Com a extensão, modificamos o ensino e a pesquisa, e assim contribuímos para transformar a própria universidade. Essa não deve ser vista, a extensão não deve ser vista apenas como um serviço que a universidade retorna à sociedade, mas sim pensada como uma atividade acadêmica que traz questionamentos ao que se ensina e ao que se produz de conhecimento dentro da universidade. Nesse sentido, não se pode pensar na extensão dissociado da formação dos estudantes, assim como da capacitação dos professores. A extensão necessariamente lida com a inovação pedagógica e gera inovação na pesquisa, porque ela lida com problemas reais e que busca soluções novas para lidar com esses problemas reais. Num outro tópico, os autores nos falam sobre extensão universitária e extensão tecnológica. Fazendo aí um paralelo, explicitando o que é cada um e construindo a dissociação desses termos. Bom, então eles nos trazem que os movimentos sociais e políticos, que se iniciaram nos anos, ou que se deram nos anos de 1950 e 1960, fortaleceram a sociedade civil, e isso possibilitou pensar em novas concepções de universidade, onde as populações poderiam participar como sujeitos nas pesquisas realizadas
e não somente como espectadores. Nesse momento, os movimentos sociais aproximam a sociedade, né, da universidade, ou vice-versa, aproximam a universidade da comunidade na qual ela está inserida. Então, a partir desse momento, né, década de 50, década de 60, a extensão assumiu um caráter interdisciplinar, integrando grupos de diversas áreas do conhecimento, e assim contribuindo para a modificação na forma de fazer ciência, assim como para a transmissão do conhecimento gerado e promovendo a interação social e o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do país. Pensando nas definições, né, a extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade. A extensão, então, é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará na sociedade a oportunidade de elaboração da praxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Então, é um movimento de mão dupla em que se leva o que se produz para a comunidade e se reconhecem novos problemas na comunidade e que são elaboradas novas maneiras de se trabalhar, novas concepções para se trabalhar, novas soluções para esses problemas, o que modifica tanto a praxe acadêmica quanto a realidade da comunidade. Uma outra definição: extensão é uma área que, para ser levada a cabo com êxito, exige cooperação intergovernamental entre, por exemplo, ministros da educação, do ensino superior e tecnologia, da cultura e das áreas sociais. A extensão envolve uma vasta área de prestação de serviços e os seus destinatários são os mais variados: grupos sociais populares e suas organizações, movimentos sociais, comunidades locais ou regionais, governos locais, setor público, setor privado, entre outros. Então, para além de serviços prestados a destinatários bem definidos, há também toda uma área de prestação de serviços que tem a sociedade em geral como destinatária. A título de exemplo, a incubação da inovação, promoção da cultura científica e técnica, atividades culturais no domínio das artes e da literatura, que são partes ou tipos de atividades de extensão ou extensionistas em que o conhecimento produzido é levado à prática na comunidade, na sociedade em que a instituição de ensino está inserida. Continuando a avançar, discutimos sobre a universidade, sociedade e extensão universitária. O golpe civil-militar de 1964 foi também um golpe contra a educação popular. Um golpe contra a educação popular porque eliminou vários movimentos de jovens e adultos, assim como a representação estudantil. Então, ele promove uma ruptura dessa aproximação em que começava a existir da chamada educação popular, de se pensar a universidade não só para a elite ou não somente para a formação prática para o mercado de trabalho. A reforma universitária de 1968 estabeleceu que as universidades e as instituições de ensino superior excederão à comunidade, sob a forma de cursos e serviços especiais, as atividades de ensino e os resultados da pesquisa que lhes são inerentes. Então, vejam que, a partir de 68, a gente começa a repensar a proposta da extensão, pensar uma oferta da universidade de cursos e serviços, cujos resultados das pesquisas são inerentes às demandas da comunidade. Como já vimos na definição anterior, a extensão universitária é uma via de mão dupla entre o saber acadêmico e o saber popular. Se constrói esse paralelo entre esses dois tipos de conhecimento. Não dá para simplesmente chegar com um saber acadêmico sem considerar
a capacidade da comunidade de acolhê-lo, de entendê-lo, e de ter interesse por esse tipo de conhecimento. Sequencialmente, a Constituição de 1988 consagrou o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, o tripé que nós trabalhamos na universidade, ensino, pesquisa e extensão, passa a ser estabelecido, ou passa a ser institucionalizado a partir da Constituição de 88. E é reiterado na LDB, Lei de Diretrizes de Bases de 1996, que estabeleceu a extensão como uma das finalidades da universidade. Então, se a gente já pensava na universidade com ensino e pesquisa, acresceu-se de maneira formal a extensão como uma dessas finalidades. Nesse sentido, a transformação da extensão universitária num instrumento de mudança social da universidade caminha junto com a conquista de outros direitos e de defesa da democracia. Podemos pensar, então, em duas vertentes de extensão. Uma que é mais assistencialista, que é uma prática extensionista, e uma outra que é não assistencialista, ou não extensionista. Então, a prática assistencialista, a primeira delas, entende como uma transmissão vertical do conhecimento, ou como um serviço assistencial da universidade para a comunidade, desconhecendo a cultura e o saber popular. Nessa perspectiva, sustenta que aqueles que têm estendem àqueles que não têm. E essa visão assistencialista traz, pois, uma direção unilateral, ou seja, é uma espécie de rua de mão única, só vai da universidade para a sociedade, ou nessa posição hierárquica, de cima para baixo, da universidade para a sociedade. A mão inversa não é considerada. Já a segunda vertente, não assistencialista, entende a comunicação dos saberes. Então, assume essa perspectiva que nós estamos trabalhando de uma via de mão dupla. É uma visão, como eu disse, não assistencialista, que se fundamenta numa teoria do conhecimento. Agora, a gente passa a responder a pergunta sobre como se aprende ou sobre como se produz o conhecimento. Atualmente, na verdade já não é tão atualmente mais, porque isso é da década passada, o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições de Educação de Ensino Superior Públicas Brasileiras, o FORPROEX, atua para superar o perfil assistencialista da extensão. Como assim? Ele reconhece, esse Fórum de Pró-Reitores reconhece essa atividade extensionista e assistencialista, e passa a propor mudanças nessa atividade, ou passa a repensar a extensão como essa via de mão dupla. Não é só levar o que se tem para a comunidade, mas reconhecer na comunidade as demandas para se buscar soluções. Então, com a instituição do FORPROEX, criou-se alternativas concretas com base no diálogo da universidade e sociedade, construindo consensos em busca da superação da tradição assistencialista e produzindo conhecimentos acadêmicos científicos de alto nível em favor dos cidadãos. A mão dupla, então, considera a troca de saberes acadêmico e popular, que tem por consequência não só a democratização do conhecimento acadêmico, mas, igualmente, uma produção científica, tecnológica e cultural enraizada na realidade. Não é só o que eu tenho e levo, mas reconhecer as demandas e trabalhar com elas. Nesse sentido, a extensão influencia o ensino e a pesquisa e não fica isolada deles, da universidade ou dos anseios da sociedade. A gente passa a ter uma prática que realmente promove o desenvolvimento, mas que é pensada a partir das demandas da sociedade. Então, como o Gadotti nos coloca, a extensão universitária, para quê? A gente tem, atualmente, um princípio da curricularização da extensão universitária, que apareceu inicialmente no Plano Nacional de Educação, o PNE, de 2001-2010, nas metas 21 e 23,
que estabeleceu uma obrigatoriedade de 10% dos créditos curriculares exigidos para a graduação integralizados em ações extensionistas. Bom, quem trabalha há mais tempo com a educação sabe que essa proposta apresentada no PNE de 2001 a 2010 não foi integralmente operacionalizada. Ela apareceu como uma proposta, o PNE teve diversos avanços, diversas propostas que foram atendidas, e a ideia da curricularização da extensão, né, essa proposta de articular a extensão como uma medida curricular, como um elemento que compõe a matriz curricular, a formação de uma maneira mais consistente e obrigatória, aconteceu em algumas instituições melhor do que em outras, né? Então, funcionou parcialmente como proposta. Essa mesma obrigatoriedade reapareceu no Plano Nacional de Educação de 2014 a 2023, na sua estratégia 7 da meta 12, que estabelece, então, assegurar, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação prioritariamente para áreas de grande pertinência social. Como já vinha sendo discutido desde o PNE anterior, nesse decênio, e olhem que há uma lacuna entre o PNE 1 e o PNE 2, nesse segundo decênio, a gente começa a ter uma maior operacionalização dessa proposta. Propostas que anteriormente já haviam sido atendidas consolidam-se e abrem espaço para as instituições, para as universidades, repensarem novas práticas. Nas universidades que eu trabalho, eu começo a ver a perspectiva da curricularização, da extensão, nos últimos 3 anos, 4 anos, 2017, 2018, em diante, a gente começa a ver a perspectiva da curricularização, o reconhecimento da extensão como carga horária de formação, reconhecendo esse 10% do total dos créditos curriculares, entrando efetivamente na matriz das graduações e, consequentemente, sendo formalmente operacionalizado, o que não acontecia antes por não ter a legislação na matriz curricular. Então, o avanço da extensão universitária passou a ter um avanço da extensão universitária com uma visão mais popular e emancipatória. Assumimos, então, uma nova centralidade da extensão universitária. E aí eu concordo com o Gadotti, que nos traz que a política atual de práticas emancipadoras supera o enfoque eminentemente centrado na difusão de conhecimento acadêmico para uma inserção maior na realidade social e política brasileira. Então, mais do que levar, passa-se a reconhecer as demandas. Então, passamos a discutir, então, uma nova centralidade da extensão universitária. Nesse momento, eu concordo com o Gadotti, que nos apresenta que a política atual das práticas emancipadoras supera o enfoque eminentemente centrado na difusão do conhecimento acadêmico para uma inserção maior na realidade social e política brasileira. Passamos a reconhecer agora essa perspectiva da extensão naquele segundo caráter de não assistencialista, onde se tem uma parceria, uma via de mão dupla, de levar conhecimento, buscar demandas, construir novos conhecimentos e buscar novas demandas e assim sucessivamente. Então, a extensão universitária passou a responder à atual crise da universidade, que era uma crise de formação mercantilista, burguesa, etc. Então, a universidade que temos está muito centrada no ensino e na pesquisa, e por meio de um novo paradigma da extensão universitária, a própria universidade ganha um novo sentido. Então, se antes nós tínhamos esse enfoque eminentemente de ensino e pesquisa, agora a gente tem essa parceria, essa proximidade com as comunidades. Hoje, as conquistas do Plano Nacional de Educação estão em perigo. Eu também concordo com essa perspectiva, com essa visão do Gadotti.
né? Nesse novo contexto, ressurge um movimento em defesa da democracia e da educação, retomando bandeiras históricas em relação à questão da universidade, lutando em favor de uma concepção emancipadora da universidade. A oportunidade, nesse momento de crise, está na discussão da curricularização da extensão em cumprimento à estratégia 7 da meta 12 do Plano Nacional de Educação de 2014 a 2023. A gente precisa promover isso, precisa fazer essas mudanças nas matrizes, precisa fazer essas mudanças em termos dos projetos políticos pedagógicos, dos projetos políticos de curso, para que haja essa curricularização, para que haja essa integralização, esse reconhecimento da perspectiva da extensão como uma prática de formação. Então, os desafios atuais no cumprimento do PNE situam-se no campo da superação de uma visão academicista da universidade, para que ela consiga sair dos seus muros, integrando interdisciplinarmente os saberes das comunidades. A área de extensão vai ter no futuro próximo um significado muito especial. No momento em que o capitalismo global pretende funcionalizar a universidade e, de fato, transformá-la numa vasta agência de extensão a seu serviço, a reforma da universidade deve conferir uma nova centralidade às atividades de extensão, com implicações no currículo e nas carreiras docentes, e combatê-las de um modo alternativo ao capitalismo global, atribuindo às universidades uma participação ativa na construção da coesão social, no aprofundamento da democracia, na luta contra a exclusão social e a degradação ambiental e na defesa da diversidade cultural. Quando a gente começa a reconhecer essa perspectiva democrática, integradora, intermultidisciplinar, de que somos indivíduos que ocupam um lugar no planeta, a gente muda a perspectiva desse ensino bancário que existia no passado, de que nós, professores, detemos um conhecimento e que temos que transmiti-lo para nossos alunos, e passamos a perceber ou integralizar uma nova maneira de pensar e de ensinar, onde o conhecimento do aluno é reconhecido para a construção de novos saberes e que esses saberes não fiquem presos dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente universitário, e sim seja socializado na comunidade. Então, a curricularização da extensão faz parte da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão na universidade. Assim como é necessária, então, uma conexão da universidade com a sociedade, realçando o papel social da universidade, bem como a relevância social do ensino e da pesquisa. Não dá para a gente continuar pensando dentro de uma perspectiva terraplanista. Não dá para a gente discutir matérias ou questões sociais que já foram debatidas e comprovadas empiricamente. A gente precisa continuar avançando. E se ainda aparecem essas questões, se ainda aparecem, surgem pessoas que não creem nessas perspectivas, trabalhar com uma proposta educativa no sentido de possibilitar essas pessoas a acolherem novas formas de pensar, a apresentar as formas de conhecimento, como eles foram construídos, e possibilitar que eles consigam avançar para novas formas mais, eu vou chamar de avançadas, apesar de não ser a melhor palavra, mais contemporâneas de pensar. Então, Paulo Freire, ao tratar da comunicação entre técnicos e camponeses no desenvolvimento de uma sociedade agrária, opõe o conceito da extensão da cultura e de comunicação sobre a cultura. Ele nos fala que o primeiro é um invasor, enquanto que o segundo promove a conscientização, de levar apenas a cultura, de levar a extensão à comunidade. Você promove esse efeito de invasão, de um conhecimento que é dado.
Ao passo que essa comunicação sobre a cultura promove essa conscientização, como eu falei, nessa perspectiva, por exemplo, de uma lógica terraplanista. Não é só falar que não é assim, mas auxiliar o indivíduo a pensar de uma maneira diferente e se conscientizar de uma nova forma de pensar. Não se pode aprender se o novo conhecimento é contraditório com o conhecimento do aprendiz. Então, não dá para você pegar um indivíduo que tem uma perspectiva terraplanista e dizer para ele que essa perspectiva está errada somente. Ele vai relutar, ele vai brigar e ele vai defender o seu ponto de vista. O importante é reconhecer essa perspectiva dele e auxiliar esse indivíduo a avançar desse ponto, a demonstrar meios, instrumentos, mecanismos, a construção da ciência que existiu do passado até hoje, e que levou a uma construção mais avançada ou mais contemporânea dessa perspectiva. Então, a prática não pode ser reduzida a um simples suporte técnico. Pelo contrário, ela inclui o esforço humano para decifrar-se, para decifrar os outros e decifrar o contexto em que se vive. A extensão, então, que antes era entendida como transmissão, transferência e invasão, e não comunicação, precisa passar a atuar como uma coparticipação dos sujeitos no ato de conhecer, para aí sim sair dessa lógica de transmissão e transferência e se tornar uma comunicação, uma via de mão dupla entre comunidade e universidade. Freire entende ainda a extensão como uma ação cultural, ao contrário de uma invasão cultural, porque não é só levar, mas uma ação cultural de ir e voltar, onde se cria uma ponte. Por cultura, então, ele entende o que se faz como uma praxis, como uma ação transformadora, no sentido de transformar o meio natural em meio cultural. Isso é, trabalho, seja ele material ou imaterial, social ou produtivo, manual ou intelectual. A proposta, então, de Paulo Freire serviu de referência para a elaboração do Programa Nacional de Alfabetização, que tem uma forte influência na maneira de ensinar que nós temos hoje. A sua visão dialética da extensão, e não apenas uma visão mecânica, enxergava as limitações da extensão, mas também as possibilidades dessa. As limitações, por exemplo, como já estamos discutindo, da primeira perspectiva, da extensão somente como um assistencialismo. E reconhecia o potencial dela no sentido de promover, de construir essa ponte. Por exemplo, mostrou ainda, então, esse discurso de Paulo Freire mostra ainda o significado da educação bancária e da extensão invasora, contrastando-as com a educação problematizadora e uma extensão como comunicação. Se tínhamos um modelo de extensão invasora, um conhecimento bancário de acumular conhecimento, agora a gente passa a pensar na educação a partir de uma lógica de problematização, de buscar as situações, problemas e de trabalhar respostas ou situações para elas. E, nesse sentido, a extensão age como uma comunicação. Ele foca, então, na categoria do diálogo e aprofunda a noção de autonomia. A educação popular que ele propôs, então, continua muito atual, reinventada por novas práticas sociais, culturais e educativas, assumindo uma série de princípios. Por exemplo, a politicidade inerente do ato educativo. Educar não é só ensinar conteúdo, mas ensinar o indivíduo a pensar e a participar da comunidade. A recusa do pensamento fatalista neoliberal. É assim e só vai ser assim. E quem tem dinheiro vai continuar a ter e quem não tem nunca terá. Uma pedagogia comprometida com a cidadania ativa. Então, pensar na construção de conhecimentos para formar cidadãos, para formar seres humanos ativos e mais hábeis para operar no mundo. E a ética como um referencial central na busca da radicalização da democracia. Então, pensar numa democracia, numa organização de
polis, que é para todos, mas funcionando a partir de um princípio ético e moral, que perpassa a somente construção de leis para estabelecer o que pode e o que não pode. Então, tal se delineia como um esforço no sentido da mobilização e da organização das classes populares com vistas à criação de um poder popular, né, o que é altamente temido por aqueles que detêm um poder neoliberal. Assim, então, é marcada a extensão proposta, ou a educação popular proposta por Paulo Freire, é marcada pela opção política, a prática política entendida e assumida na prática educativa. Não uma prática política partidária, de um partido A, do partido B ou do partido C, mas num pensamento amplo da política, de polis, de uma organização que promove o desenvolvimento geral para todos. Então, a educação popular tem hoje a cara dos movimentos sociais, com uma concepção geral de educação e não simplesmente uma educação das classes populares, como foi pensado no passado, uma educação popular para comunidades carentes, para a população pobre. Não, não é isso. Educação popular não é só pensar em educação para pobre, é pensar numa concepção geral de educação, de desenvolvimento de nação, de projeto de nação. Então, essa lógica dá grandeza às universidades, o que dá grandeza às universidades não é o que se faz dentro delas, não é aquele conhecimento construído dentro da universidade, é o que se faz com o que elas produzem. Então, não é só construir o conhecimento, é levar esse conhecimento a uma aplicação prática na comunidade. Então, a gente pode pensar sobre o porquê de curricularizar a extensão. Por que a gente, então, precisa colocar isso nas matrizes curriculares, nos projetos políticos pedagógicos? Porque a extensão não pode ser entendida como um apêndice, de forma isolada, entre as funções da universidade, como era no passado, quando tínhamos a perspectiva assistencialista. A extensão deve ser incluída como uma parte indissociável do ensino e da pesquisa nas práticas pedagógicas de todos os currículos, de todos os cursos. E aí ela vai produzir uma educação integral e não fragmentada, que difere da educação bancária, que é altamente fragmentada quando a gente pensa em módulos, disciplinas de um curso que o indivíduo vai sendo aprovado, mas não consegue integrar um conteúdo ao outro. Então, um dos principais desafios da curricularização da extensão está na superação de uma prática fragmentada de pequenos projetos por uma prática integral e integradora. Integral e integradora no sentido de reconhecer demandas e trabalhar, construir conhecimentos para solucionar essas demandas. Muitos estudantes e professores fazem com dedicação as atividades de extensão. Entretanto, muitas dessas iniciativas são pouco reconhecidas. O que é chamado de currículo por projetos, enquanto uma teoria curricular crítica e modalidade de currículo integrado, com sua característica interdisciplinar, tem sido apontado como uma estratégia básica para superar a visão linear, fragmentada e disciplinar do currículo, assim como promover a visão integrada, global e emancipatória do conhecimento. Então, quando a gente fala dessa curricularização, a gente fala de trabalhar desse currículo por projetos, onde a gente problematiza e constrói soluções. O currículo por projetos requer novas formas de organização para além da tradução curricular fundamentada na separação das disciplinas. Não dá para pensar nas caixinhas, nas concepções bancárias ou nas concepções quantizadas de quanto, de caixinhas de energia ou de caixinhas de conhecimento, a disciplina A, a disciplina B, a disciplina C, que juntas formam o primeiro período e que depois vão ter outras que formam o segundo e terceiro e assim sucessivamente. Não, esse tipo de conhecimento não atende mais a nossa demanda. A gente precisa mudar isso para uma lógica de projetos onde as discussões são
trans e multidisciplinares, né, para buscar soluções reais ou soluções concretas para problemas reais. Então, a curricularização demanda uma metodologia de programas e projetos fundamentadas numa teoria do conhecimento que supõe a interdisciplinaridade, que supõe a aprendizagem significativa, que supõe a autonomia, que supõe a avaliação formativa e que supõe a dodicência, né, que é um termo cunhado por Paulo Freire, que lida com a junção da palavra docente e discente, que traduz a ideia de um educador, né, de um docente, de um professor, que está sempre disposto a aprender com o que faz e com o próprio aprendiz. Né? Então, que está ali num processo sempre de crescimento e de aprendizagem, ao invés de se assumir como um detentor do saber. Então, pensar nessa curricularização da extensão é mudar a lógica de ensino. O currículo por projetos organiza o currículo por eixos, módulos e temas, e é fundamentado numa teoria curricular crítica. O professor deixa, então, de ser um lecionador, né, o cara que está lá só dando aula, para ser um organizador de aprendizagem. Né, um organizador de aprendizagem que auxilia o seu grupo de alunos a lidar, a buscar soluções concretas para os problemas reais. Então, a avaliação da extensão curricularizada, né, para pensar, né, já que a gente está falando de uma avaliação contínua, né, deve assumir uma série de características, como, por exemplo, demonstrar a qualidade do que se produz na extensão, né, precisa dar resultado, mesmo que o resultado seja falho, né, não alcançou o que se desejava, publique isso e possibilite que as pessoas não cometam os mesmos erros. Deve abranger todas as ações da extensão, né, assumindo ali programas, projetos, eventos, cursos, produções acadêmicas, prestação de serviços, etc. Deve propiciar, então, nesse sentido, ela deve reconhecer as diferenças de cada uma dessas modalidades de extensão e valorizar ou reconhecer todas elas como formas de construção do conhecimento. Deve propiciar a credibilidade do que a extensão produz no contexto interno e externo, né? Ou seja, trazer esses resultados para serem reconhecidos e validados pela academia, assim como apresentá-los à comunidade que irão validá-los ou não. A avaliação também deve ser contínua, processando-se no decorrer das atividades, né? Não é só o resultado final, mas é o processo de construção. Deve ser tanto qualitativa quanto quantitativa, realizado pela comunidade universitária, né? Professores e pró-reitoria de extensão, por exemplo, assim como pela sociedade, que reconhece, que valoriza, que fala que deu certo ou não, que demanda mudanças ou não. E a avaliação deve ter seus resultados considerados no planejamento e na tomada de decisão da instituição de ensino superior nas áreas de ensino, extensão e pesquisa. Então, a produção do conhecimento deve ser capaz de contribuir com a melhoria das condições de vida da população. Se não mudou, se não melhorou, se não resolveu a demanda, não está eficiente, não está sendo extensão. Nesse sentido, a extensão é uma atividade fim que envolve uma ação pedagógica e cultural que amplia a visão de mundo da comunidade acadêmica e apresenta a realidade além muros para que a aprendizagem seja mais criativa e atraente nas cadeiras curriculares. Ao invés de a gente ficar, por exemplo, fazendo listas infindáveis de exercícios dos livros didáticos da universidade, solucionamos problemas reais na vida das pessoas. Modificamos processos, tornamos processos ou procedimentos mais eficientes, mais eficazes, mais rápidos, mais rentáveis, etc. Então, a extensão também contribui para a formação de profissionais cidadãos tecnicamente competentes e comprometidos com uma sociedade mais justa e mais fraterna. A partir do momento que o acadêmico da extensão tem esse contato com a realidade, ele tem a possibilidade de
conhecer, de aprender estratégias, aprender competências que não eram anteriormente ensinadas nas cadeiras, né? Como, por exemplo, como lidar com o público, como conversar com lideranças das comunidades, como negociar com essas lideranças, que não tem normalmente uma disciplina formal para isso, mas são competências que são desenvolvidas e, consequentemente, tornam esse profissional um profissional mais humano para lidar com outras pessoas. Os textos ainda retomam, né, eles recorrem aos clássicos para pensar na universidade do futuro. Então, o Gadotti nos diz aqui que a curricularização tem um caráter polissêmico, complexo e diverso, do conceito como e do conceito de currículo. Como assim? Repensar, né? Pensar a curricularização da extensão lida com repensar a organização das matrizes. Então, o processo busca potencializar o desenvolvimento de todos os estudantes e professores em atividades curriculares institucionais. Por isso, a curricularização, para que as atividades sejam reconhecidas como atividades curriculares institucionalizadas. Ela deve ter, necessariamente, o foco na comunidade externa, como já era previsto na primeira perspectiva assistencialista. Mas ir além dessa perspectiva assistencialista. Então, os estudantes se envolvem com atividades de extensão relacionadas aos componentes curriculares do seu curso. Então, promovem a ponte entre as demandas e os conteúdos formais. Ela deve também incorporar nos currículos a lógica que possibilita o diálogo entre os saberes e conhecimentos disciplinares às questões mais amplas que permeiam a sociedade. Promover essa ponte, essa via de mão dupla. Ela deve ter um caráter interprofissional, interdisciplinar e intertransdisciplinar, de modo a aproximar o aluno das demandas da sociedade, fortalecendo a sua formação cidadã. Para o aluno, a extensão é também um lugar de reconhecimento e da aceitação do outro e da diversidade. Não obstante, existe uma tensão entre concepções opostas, como a gente já começou a discutir, de universidade e de currículo, que realçam mais o caráter da universidade como uma prestadora de serviços ou de certificação para o trabalho, ou assumem a universidade como mais voltada para a educação como um bem público. Então, essas concepções opostas têm aí uma primeira percepção mais voltada para o mercado, que lida com uma educação bancária, mercantil, com uma formação sem discutir a atividade, fácil para pegar o título. E a segunda perspectiva é voltada mais para uma formação cidadã, para a cidadania, uma educação pública, uma educação problematizadora, emancipatória, que associa a formação para o trabalho com a formação cidadã, do indivíduo que faz parte da sociedade. A política de extensão não extensionista é um grande desafio para a universidade. Uma política de extensão não assistencialista é um desafio para a universidade. Por quê? Porque trocar ideias com experiências já realizadas, refletir criticamente com essas experiências, torna-se necessário para que não se comece tudo de novo. Ir à comunidade, ver o que está acontecendo, o que funciona, o que não funciona, reduzir a sua ideia do que deveria funcionar para acolher as possibilidades de como funciona para aquela comunidade, às vezes é extremamente difícil. Porque uma estratégia adotada em uma localidade, uma dada comunidade para solucionar um dado problema A, pode não ser eficiente para solucionar o mesmo tipo de problema A numa outra comunidade, numa outra realidade, com um outro grupo de indivíduos. Então, a gente precisa ser humilde para reconhecer que funcionou ali, mas que precisa de adaptações para funcionar no outro grupo, em função das especificidades deles. E aí, caminhando para o final, a gente começa a pensar em como implementar a curricularização da extensão universitária. Então, Paulo Freire já nos ensinou que deve ser a partir da leitura do mundo,
da leitura da realidade, dos problemas concretos da comunidade que se apresentam sempre como um todo. Então, um projeto de extensão supõe um conjunto de atividades interrelacionadas que se realizam num dado território, numa comunidade, para resolver determinadas problemáticas por meio de estratégias explícitas, maneiras de solucionar esses problemas. Necessariamente, ela deve partir de uma análise crítica das práticas de extensão no território, na comunidade, que vai ser mapeado, assim como reconhecer as articulações que a universidade tem com a sociedade. Que tipo de parcerias funcionam, quais não funcionam, como que funcionam essas relações, se é uma via de mão dupla, se é uma via mais predatória, se há uma demanda mais de assistencialismo, etc. Então, a extensão universitária torna-se uma articuladora das políticas territoriais, ao incorporar os saberes de experiências feitas das comunidades, muitas vezes silenciadas, subalternizadas e até marginalizadas pela academia. Nesse sentido, descoloniza mentes no interior das universidades. Não adianta nada eu ser um pesquisador do texto teórico, eu preciso ser um pesquisador da realidade concreta, factual. Não adianta eu pensar numa solução de problema de um livro, apresentado num livro de um outro país que foi traduzido para o português. Eu preciso pensar nessa solução com uma aplicação prática para os problemas reais vividos pela minha comunidade. Então, eu passo a mudar, enquanto docente, a minha maneira de pensar sobre a construção do conhecimento. Então, para a sua operacionalização, a operacionalização da extensão, parte-se, além do projeto político-pedagógico, particularmente no campo da avaliação e da acreditação da extensão, demonstrando como as atividades de extensão podem ser creditadas no currículo de graduação, mostrando passo a passo como fazer isso. Então, tem uma série de normas, de regras, de leis que formalizam a meta 7 do artigo 12, que estabelecem como, o que é uma atividade de extensão, quais são as possibilidades, como creditar, quem que vai produzir o projeto, quem que vai conduzir o projeto, como os alunos vão executá-lo, e quem vai avaliar e oferecer essa nota. Como que essa nota vai, por exemplo, para um sistema de notas da Secretaria Acadêmica da universidade. As universidades, então, têm diversas instâncias que precisam se manifestar em toda e qualquer mudança, porque essas instâncias, as pró-reitorias, por exemplo, de extensão, de pesquisa, de ensino, que aprovam, por exemplo, o que são ações de extensão, quais são os programas de bolsas para os alunos, que são extremamente necessários, quais são as formas de financiamento da extensão universitária, é uma parceria público-privada, é só financiamento público, é só financiamento privado, quais são as formas de participação do aluno nas ações de extensão, ele só vai e executa, ele pensa, ele escreve o projeto, o aproveitamento curricular do aluno pela participação dos projetos, então o que vai dar para aproveitar? Porque às vezes você faz uma atividade que funciona, acontece em um dia na comunidade, mas o planejamento dessa atividade demandou 2, 3, 4 semanas de elaboração e planejamento pelos alunos. Então, como que eu vou acreditar isso? É só aquele um dia ou todo esse processo? Tem que pensar, por exemplo, a valorização da participação do docente nas ações de extensão. Então, isso é atividade que é remunerada para o docente, ou ele só é remunerado pela atividade de sala de aula, o que é um problema. Aprovam também as formas de participação da comunidade externa no processo decisório da extensão. Então, não é só fazer e levar e apresentar, Como eu disse, a gente precisa dessa via de mão dupla. Então, você faz o projeto, apresenta para uma pró-reitoria de extensão, reapresenta para a comunidade, para as lideranças da comunidade, que vão falar, não, tá ok, é isso que a gente quer, ou não tá ok, não, velho, não é isso que a gente quer, precisa mudar, precisa adequar para a nossa realidade.
E aí volta, faz os ajustes, reapresenta, e na hora que for aprovado em todas essas instâncias, vai para campo executar. As formas de participação de docentes na extensão, nas ações de extensão, né, se ele está só coordenando, só fiscalizando, só observando, ou ele também põe a mão na massa. As formas de participação do corpo técnico administrativo nas ações de extensão, entre diversas outras, né? Então, por isso é importante pensar na extensão institucionalizada, porque todas essas instâncias estão inseridas nesse projeto. A criação dos projetos de extensão como componentes de cada disciplina, olha só, cada disciplina, né? E aí pensamos na lógica inter, trans e intertransdisciplinar. Devem ser constituídos em diálogos entre professor, alunos e comunidade. E aí a gente pode trabalhar com uma infinidade de projetos. Podemos trabalhar com a lógica de direitos humanos, projetos de esporte, de cultura, de lazer, de formação continuada, de produção artística, trabalhar com sustentabilidade, com educação na cidade, acrescento aqui educação no campo, educação em periferia, trabalhar a cidadania, trabalhar a cidade educadora, protagonismo infanto-juvenil, atuação em movimentos sociais, pedagogia social, popular, comunitária, entre diversas outras. A ideia é sempre a gente pensar que constrói-se um conhecimento para solucionar uma demanda da comunidade. Se isso está acontecendo, o que vai ser feito para promover essa ponte provavelmente vai ser reconhecido como um projeto de extensão, que tem as suas particularidades em termos de projeto, em termos da formalização da escrita, mas que deve ser operacionalizado e reconhecido como forma de construção de conhecimento. Então, os campos de atuação da extensão universitária são imensos e muito diversos, sendo virtualmente infinitos. Virtualmente infinitos, eu acrescento isso aqui. Ao associar as demandas da comunidade ou do território aos saberes produzidos pela universidade. Basta você ter uma ideia, levar para um professor, ou no caso de vocês, futuros professores, auxiliar seus alunos, ou acolher as ideias dos alunos e formatá-las para que ela seja operacionalizada enquanto uma forma de construção de conhecimento, e que esse conhecimento traga algum tipo de benefício, algum tipo de retorno direto para a comunidade. Ou seja, precisa dessa via de interlocução. Elas devem ser, então, centradas prioritariamente no levantamento e atendimento das necessidades da comunidade, seja de emprego, de renda, de moradia, de empoderamento, do desenvolvimento de tecnologias sociais, de saúde, de transporte, de justiça e segurança, de nutrição, enfim, na qualidade de vida e no bem viver das populações mais empobrecidas. Então, é sempre pensar que a gente tem que levar conhecimento e construção para atender às demandas da comunidade. Para isso, os alunos, então, precisam conhecer o entorno da universidade, ir além dos lugares mais empobrecidos, precisam conhecer as favelas, as prisões, os hospitais, as escolas, as igrejas, os asilos, as instituições, as fábricas, etc., de modo a descobrir em loco como vivem os brasileiros, as mulheres, as crianças, os doentes, os idosos, os indivíduos em situação de privação de liberdade, os indivíduos aquartelados, etc. A realidade, o mundo é o nosso primeiro e grande educador. Então, pensar em extensão é sempre pensar nessa parceria contínua em execução de projetos que não sejam só de cima para baixo, mas como uma via de mão dupla, uma ponte que liga a universidade à comunidade, de modo a solucionar demandas e problemas dessa comunidade. Bom, para hoje é isso, o que eu tinha a apresentar. Como eu disse, eu integrei aí os 2 textos, estimo a todos que tenham bons estudos, continuem participando da disciplina, continuem participando dos fóruns, dos chats, das discussões, apresentem dúvidas, leiam, grifem, marquem o texto e tragam questões para serem debatidas por mim, pelos tutores ou por seus colegas.
Eu agradeço imensamente a atenção e a participação de todos, deixo aí um grande abraço e voltamos a nos encontrar na nossa próxima e última semana.